Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Francineide e hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula de Geografia com o tema os movimentos sociais. Nós sabemos que a Terra ela é fundamental para nossas vidas, porque é dela que nós retiramos tudo o que nós precisamos, o nosso sustento. Até porque a agricultura, ela foi das primeiras civilizações, foi a primeira forma, quando o homem se tornou sedentário, a praticar exatamente para suprir as nossas necessidades. E ainda hoje nós temos a luta pela posse da terra por alguns trabalhadores rurais que não dispõem dela. Até porque a maioria da terra fica nas mãos de poucos. São muitas terras nas mãos de poucos. E o que ocorre é que as lutas camponesas, elas foram criadas em 1940 a 1960, no final da ditadura do governo Vargas. Ela se fortaleceu muito, unindo-se a outras regiões da década de 50, mas porém, no ano de 1964, ela foi extinta pela repressão militar. Pela repressão militar, ela foi extinta. E só no ano de 1984, foi que foi criado um novo movimento chamado de MST, ou seja, os sem terras. Como aqui mesmo está mostrando que os movimentos sociais do campo, apesar de haver as mais variadas siglas, os movimentos sociais do campo constituíram-se historicamente a partir de duas principais fontes, que foi exatamente o que eu já falei. As ligas camponesas, que foram criadas entre as décadas de 40, né? E o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que são chamados MST, que foi criado na década de 1980, ou seja, 1984, certo? E essas lutas até hoje predominam. O que é que eles querem, na verdade? Eles querem a reforma agrária. E o que é reforma agrária? Na verdade, a reforma agrária é a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover e proporcionar a redistribuição da terra para a realização da sua função social. Ou seja, em 1984 foi fundado o MST em Cascavel, no Paraná. E o lema deles é o seguinte: reforma agrária, construção social, né? Até porque eles querem uma transformação da sociedade, visto que são muitas terras nas mãos de grandes latifundiários, enquanto a maioria não dispõe de terra nem para fazer, nem para suprir as suas necessidades, produzir os seus alimentos, e essa luta continua. Então existe aí uma lei da terra que foi criada em 1960, que o INCRA é quem estabelece. Mas é uma coisa muito lenta. Então, o que é que ocorre, gente? Muitas vezes, como sabendo que as terras improdutivas, elas devem ser redistribuídas para quem quer produzir, aí muitas vezes acontecem erros, aonde o MST, eles invadem propriedades e muitas vezes geram muitos conflitos, como foi no caso que aconteceu em Eldorado dos Carajás. Em Eldorado dos Carajás aconteceu um grande conflito entre os sem terras e os proprietários, onde muitos mortos, né, aconteceram e foi um grande desastre. Então, como é que nós podemos saber se uma terra é improdutiva ou não? Basta que o governo crie uma lei classificando, dizendo se ela é produtiva ou improdutiva, porque muitas vezes os grandes produtores, os grandes latifundiários, os grandes proprietários das grandes extensões de terra, eles simplesmente alegam que suas terras são evadidas e que não são improdutivas, e é exatamente por isso que a luta continua. Certo, gente? Bons estudos e aproveitem e uma boa avaliação. Tchau!